Esse é o quinto episódio da série sobre a luta por cotas, reparações, ações afirmativas no Brasil e como tudo surgiu a partir da USP em 1993 e eu fui uma dessas personagens. Eu sei que há uma tentativa desde então, digamos assim, de apagamento. É um modo stalinista, né? De simplesmente anular aqueles que têm pensamento próprio e não político partidário. Neste episódio, que é o quinto da série, você vai ver que o debate sobre a questão racial no Brasil mudou completamente a partir desse ato. Se antes houve muita resistência, com o tempo isso vai mudar. Nesse episódio você vai ver a repercussão imediata, aquele ato, no Brasil inteiro, e como houve a reação de setores calcificados do movimento social negro, além dos setores racistas brancos. Há um episódio que eu narro, falando de um encontro que houve no dia 20 de novembro daquele ano, do qual fui participar, e mudaram a pauta do encontro. O encontro era para discutir a Abobrinha, e como repercutiu o ato mudou completamente, mas no sentido negativo do termo. Assista. Essa série gravada é uma entrevista que eu dei a um pesquisador e, portanto, você vai ouvir. Isso é um breve histórico do que foi o lançamento das reparações no Brasil. Naquela noite, os jornais televisivos já davam no noticiário, jornais locais, né? Já davam no noticiário que um grupo de ativistas da USP comeram no Maxud e deram pendura dizendo que o Brasil deve 6 trilhões e tal. Eles dizem que são do movimento das reparações. No dia seguinte, estava na primeira página desses grandes jornais lá de São Paulo, né? Na época, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, tinha outros jornais lá de São Paulo também. Eu morava na época num apartamento perto do Sesc, né, da Consolação. Me lembro que Paul Renier, o francês que tinha participado do almoço, o único branco que tinha participado do almoço, ele de manhã cedo estava tocando a campainha lá do apartamento com todos os jornais diferentes, e nós tomamos um café tipo 7h30 da manhã lá em casa, eu, meu filho, minha então companheira, e dando risada e vendo o êxito que tinha sido o lançamento das reparações, que a partir dali ganhou noticiário nacional, porque o que sai nos jornais em São Paulo, Rio de Janeiro, os jornais das outras praças no Brasil reproduzem, né? Então a notícia estava em todos os jornais do Brasil no dia 20 de novembro de 1993. Durante a tarde do 20 de novembro, eu tinha sido convidado para estar numa mesa organizado pela um negro lá de São Paulo, Juarez, um cara chamado Juarez Tadeu e tal. No Memorial da América Latina havia um debate sobre questão racial, mais um blá 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 desses que a gente conhece. Só que eu tinha sido convidado, né, para estar nessa mesa para discutir algum tema, boi dormir, né? Para boi dormir. E lá tinha gente antigo, do movimento negro antigo, etc. E fui hostilizado pela maioria dos presentes. Pessoas do movimento negro antigo, MNU, o Negro e vários outros, não entenderam nada, né? E começaram a me hostilizar. Fui convidado. Começaram a dizer que aquilo era uma vergonha, que eu me lembro de falas assim: você nos envergonha dando pendura, não, eles chamam o quê? Calote. Se vocês não tinham dinheiro para comer, como é que vocês fazem um negócio desse? Isso é feio. Bam. Os discursos foram nessa direção. Isso nesse primeiro momento, né? Nessa direção. Eu estava lá, me lembro até que uma pessoa que eu não conhecia à época se levantou para me defender, pediu a palavra. Era um cara carioca,
mas que estava morando em São Paulo, porque ele estava casado com uma mulher, tentando a vida de hip hop em São Paulo, hip hop. Um cara chamado Big Richard. Ele se levantou junto com a mulher dele e me defendeu, sem me conhecer. Esse Big Richard, hoje ele é até professor na UFSB. Depois ele deixou a vida de hip hop, de rap, e resolveu ser professor, fez mestrado e doutorado. Mas lembro que foi daí que começou a nossa amizade, a minha e de Big Richard. Hoje ele é até pró-reitor de alguma merda lá na UFSB, no sul da Bahia. Mas foi a única pessoa que parece que entendeu o que era a ideia do almoço no Maxud Plaza. Porque a maioria, meu amigo, desceu foi o cacete dizendo que eu tinha vindo da Bahia para criar vergonha. Depois disso, o que é que foi que aconteceu? Digamos assim, aos poucos a ideia começou a ganhar corpo. Nós começamos a organizar atos, a organizar eventos para discutir essa temática. E resolvemos então propor um projeto de emenda constitucional, uma lei por iniciativa, iniciativa popular, prevista na Constituição. Então nós começamos no movimento de reparações, a atuar em duas frentes. Primeiro, uma frente jurídica. Nós entramos com um processo contra a União, pedindo, na verdade, os advogados nos orientaram que antes de processar a União, nós entrássemos com uma ação de reconhecimento. Ingressamos na Justiça de São Paulo com uma ação de reconhecimento para que a União reconhecesse que nos devia e nos devia aquele valor e criasse políticas para pagar essa dívida. Mas criar políticas compensatórias além do dinheiro, E a dívida poderia ser parcelada, a União nos pagar. E começamos a realizar uma série de seminários e também começamos lá em São Paulo, você sabe que as coisas repercutem, Começamos a ser chamados para falar sobre essa temática, não só em São Paulo, mas também em outras partes do Brasil, Rio de Janeiro. Tentamos lançar o movimento em Salvador, mas aqui não houve repercussão alguma. A única pessoa aqui que segurou a ideia em 1994 foi Ivan Carvalho, da Citoc. Nós tentamos fazer aqui a campanha também pelas reparações. Fomos a Aracaju, fomos a Mato Grosso do Sul, fomos a Goiânia, ao Espírito Santo, se não me engano, fomos até Recife. Então eu, Big Richard e outras pessoas, sendo convidados e indo aos locais falar sobre essa campanha de criação de um projeto de lei por iniciativa popular pelas reparações, e para isso nós precisávamos colher 10 mil assinaturas para poder o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, acolher essa proposta de lei por iniciativa popular.